Boa tarde, meus alunos do nono ano. Vamos dar início à nossa aula, aqui com esse vídeo explicativo sobre o estudo do diálogo 16, A gente vai discutir cultivando o respeito e a valorização da vida. E a gente também ainda vai ver a questão do tema, Os mistérios da vida. A vida, ela é um só tempo, extremamente forte e muito frágil. Nos primeiros anos após o nascimento, toda a vida é delicada, exige muitos cuidados intensivos, Uma pequena falta de cuidado ou de atenção é suficiente para que um bebê ou um filhote adoeça e se machuque, Vocês podem observar, trazendo para a nossa vivência, que um bebê, ele tem que ter todos os cuidados precisos para que ele possa se desenvolver, crescer e assim poder viver, Então, se você não tiver muitos cuidados, muita delicadeza, muitas são coisas minuciosas, para que um bebê possa viver. E um filhote também, Um filhotinho, quando ele nasce, a gente, quando é um animal domesticado, não é selvagem, a gente tem que ter todos os cuidados, Tem que proteger, dar toda a alimentação adequada, do mesmo jeito é para um bebezinho, certo? Então, tudo isso faz parte, dessa forma como a gente é, como a natureza é, E a gente é muito frágil nos nossos primeiros anos de vida. Depois é que a gente começa a ter mais, ter mais resistência a certas doenças, Começa a se alimentar com outros alimentos e assim a gente vai vivendo a nossa vida, certo? Também no final da vida vemos como são importantes os cuidados para mantê-la. O cuidado para se locomover, para manter na memória, para usar corretamente os medicamentos. Então, assim como quando a gente nasce, tem que ter todo esse cuidado minucioso, também no nosso final de vida é do mesmo jeito, A gente fica mais frágil, a gente não aguenta certas atividades, Quando a gente está, digamos assim, na terceira idade, mais idoso, não pode comer certas comidas, Não é todo remédio que a gente pode tomar. Então, tem que ter esses cuidados, Tem que ver essas especificidades, quando nasce e quando já está idoso, certo? Isso faz parte da nossa vida. Talvez a maior prova de fragilidade da vida seja o próprio instinto de sobrevivência, A voz irresistível que vem de dentro, que nos impede de pôr em risco a nossa vida. Então, ela nos obriga a respeitar e valorizar a vida quando estamos em perigo, Quando a gente vê que algo é muito perigoso, Mesmo a gente já sendo adulto, a gente também tem que ver essa questão dessa resistência, Que a gente não resiste certos impactos, Certas atividades, Certos eventos que acontecem com a gente. Então, se nos aproximarmos de um lugar perigoso, somos ameaçados, na rua ou vemos alguém ferido, nosso corpo sempre reage da mesma maneira pela qual considera que seremos capazes de preservar a nossa vida e a vida do outro, certo? Então, quando a gente vê uma pessoa em perigo, geralmente a gente, consegue distinguir que aquele evento, aquela situação é perigosa, certo? Mesmo os animais têm esse instinto, seja quando fogem amedrontados ou seja quando enfrentam os perigos que aparecem, certo? Então, essa situação não acontece só com nós humanos, mas também com os animais, Mesmo eles sendo irracionais, mas eles conseguem ver que aquilo é perigoso, Aquela situação que eles estão é perigosa. Então, eles já vão saindo daquilo, certo? Então, o corpo sabe o valor da vida, mesmo quando a personalidade duvida, certo? Às vezes você tem assim um instinto muito, digamos assim, muito durão, Que não tem medo de nada, é desbravador, mas o seu corpo sente que aquilo ali você não consegue enfrentar, Que está correndo riscos de vida. E aí isso faz com que a gente dê um stop, Que a gente pare, certo?
Mas se a vida é frágil, ela também é muito persistente e faz tremendos esforços, né, para se manter. Então, vemos as plantas, que elas se adaptam ao longo das gerações para sobreviver em ambientes muito secos ou muito úmidos, muito claro ou muito escuro, né? Com um solo rico ou um solo pobre. Então, para qualquer lugar que se olhe, mesmo quando as condições são favoráveis, a vida brota e luta, né? Interruptamente para se manter. Assim, olhamos para a breve fresta entre duas pedras e vemos um pequeno galho e um tufo de grama, né, que se alimentam de pouca matéria e ali se acumulam, né? Então, mesmo ali entre as pedras, né, ela consegue nascer, consegue sobreviver, mesmo sem muitas vitaminas, né, porque ali até a porção de terra é muito pouca, é quase nada, mas ela vai enfrentando, né? Ali é uma prova de vida para a gente, é um exemplo de vida, né? Vai enfrentando, mesmo nascida nas pedras, mas vai enfrentando as dificuldades, né? Como vocês podem ver bem aqui, é o exemplo dessa florzinha que eu coloquei aqui a imagem no nosso slide, né? Você pode ver que ela nasceu numa fendazinha, né, de pedras, mas ela tá aí brotando a coisa mais linda, certo? Isso trazendo para a nossa vida é um exemplo de quê? De luta, né, de perseverança, e que a gente também tem que ser assim na nossa vida. A gente não pode desistir, né? A gente tem que correr atrás e batalhar, porque a vida nos foi dada e a gente tem que vivê-la, certo? Agora vocês terminem de ler o conteúdo aqui nas páginas que eu vou colocar aqui no grupo e responda a atividade. E bons estudos!